PNTL sebando cidadão Siranebetir foguete e Rabairo. Mike Pompeo reconhece eleição parlamento e Venezuela inválido. Bem-vindo, telespectadores Fileiricas, sou Ezequiel Las Neves e a reportagem nacional no internacional. Itahahu informação nacional Badaholo. Parlamento Nacional aprova a proposta de orçamento do Ministério da Solidariedade Social e Inclusão, Hamutuk Milhão Sanolo Recensia, ponto Rihun Atusia Hatnolo Recentolo e refaz especialidade. Quinta-feira, semana né, Parlamento Nacional aprova a proposta de orçamento geral do Estado do Ministério da Solidariedade Social e Inclusão, Hamutuk Milhão Sanolo Recensia, ponto Rihun Atusia Hatnolo Recentolo e a discussão especialidade proposta de orçamento geral do Estado tem na Rihun Ruaro Nulo Recen e daí uma foco no Parlamento Nacional, votos a favor Hatnolo Recentolo contra Mamo, no abstenção Mamo. Orçamento geral do Estado tem na Rihun Ruaro Nulo Recen e do Ministério da Solidariedade Social e Inclusão ne faz a categoria 5 hanesan salário vencimento tokon ida ponto hito resin bem serviço tokon 5 ponto sia resin transferência pública tokon sia ponto hat resin capital menor rihun atus hito resin no capital desenvolvimento tokon roa e apresentação orçamento do Ministério Solidariedade Social e Inclusão ne la ia proposta alteração Roma Russi proponente será enquanto programa para proposta orçamento geral Estado tem na Rihun Ruaro Nulo Recen ida Husi MSSI Makanesan, programa para implementação política para gênero, combate vírus HIV-Sida Timor-Leste, promoção da proteção de direitos balabari, boa governação no gestão institucional, sistema integrado de proteção social, reabilitação social aconselhamento no recuperação, assistência social, no reinserção e inclusão comunitária. Além do Parlamento Nacional, nos aprova orçamento para o Ministério do Assuntos Combatentes, Libertação Nacional, Hamutuk Tokon Atos Idahat, ponto 5 Recém, no Ministério Plano Ordenamento, Tokon Sanulo Recém 5, ponto Rua Recém, votos a favor, Hatnulo Recém, Hat contra Mamo, abstenção Mamo. Enquanto proposta hoje tem na Rihun Nulo Recen ida, o Ministério Ruane lá ia proposta alteração, os proponentes será reportagem TV. Na falta de informação e o Parlamento Nacional, bancada CNRT preocupa com o pacote orçamento recuperação econômico. O governo prevê tocam atos ida Ruanolo Recentolo para a instituição Hamutuk Ruanolo Recensia e a proposta orçamento geral do Estado tem na Ruanolo Recenida. Bancada CNRT a metodologia tamaliu pacote recuperação econômica. Lihusi conferência imprensa e a sala bancada CNRT quinta-feira semana ni deputada Maria Fernanda Laihateten tuir lolos governo ta orçamento recuperação econômica milhão atos ida Ruanolo Recentolo e a fundos Covid tamba Covid ma governo estabelece plano recuperação econômica mas bem governo ta fala orçamento recuperação e a ministério sira ni hateten orçamento recuperação econômica e orçamento geral Estado tem na Rihun Ruanolo milhão atos ida Sanulo Recentolo governo ta e a fundos Covid mas bem pelo contrário e orçamento recuperação econômica e a Tina Rihun Ruanolo Recen ida governo ta fala e a ministério sira bancada CNRT a metodologia tamaliu pacote recuperação econômica nebe governo tal 123 milhões para instituição Ruanolo Recensia e também liga ao Covid nem kita ia pacote recuperação econômica no nemos banhira e a primeira alteração da lei nebe autoriza a atuar o fundo Covid ou forma fundo Covid será tal 113 milhões e 2020 nem tal ia fundo mas bem e 2021 será tal fali e ministérios será
Agora eu aceitamos o Ministério. Se não está o pacote de recuperação econômica, nem vai na BD. Ao atacar a proposta na BD, a mim falou, se fosse a mim lá, a mim com a saída. Também? E a 113 milhões na BD adiciona 250 milhões na BD me aprova o LU. Nem 113 nesse dada o fundo mineral ter audiência com a vice-ministra das Finanças. O intuito é esses 113 milhões que o fundo Covid lá usa, também para fazer pacote de recuperação econômica, bafa ministérios, bem e overlapping ou sobreposição ou orçamento operacional ministérios cidadania. Reportagem TVE. Polícia Nacional Timor-Leste quinta-feira, semana lança oficial a operação e Fatim Hutuoto, onde controla cidadãos Sira, Nebe, Suno Foguete e Bairro, durante a ambiente de celebração festa natal no Tinanfon. Lançamento oficial da Operação Controla Tiro Foguete e a Território Tomac durante ambiente natal tina Rihon Rua Ronulu. No Tinanfon tina Rihon Rua Ronulu Racing Ida, halau direta Husi Comandante Geral Polícia Nacional Timor-Leste, Comissário Polícia Faustino da Costa e a Centro Formação Polícia Acadêmica Comoro Dili. Comandante Geral Polícia Nacional Timor-Leste, Comissário Polícia Faustino da Costa Ateten. Durante a operação, polícia se autoriza cidadão Sira a tiro foguete e lorong bain-bain. Qualquer atividade na Sira halon na boa. Tem que informar a data boa completamente comando. Para dar a informação balmai. Terceiro tem que ser assim, tem que identificar problema potência, problema que acontece se possível. Para mim halon é plano operação, é planamento de atendimento. Era relatori malau sama era relatori mai beda rumah relatori atrás segundo relatori mai da rumah terus kita fale tamane mo kan liu se a produção vital nanti nok terus necessita kita precisa halo fila fale workshop seminar dan para bel halo na comunicação também apoio a produção leva acontece kalau sistem nasional, os comandos do município unidade de terus essa secção operação do município kalau banyak terbatas internet dah harus para melecere informação para kita na formato relatório material dan precisa ter completa. A operação nilau sucesso, husu basida da hoto especial ba ina naman Sira, ato controla o ansira la bele sunu foguete arbiro e bairro, tamba bele lor impacto negativo ba vida no sociedade e ambiente. Reportagem TVE. Comissão Anticorrupção lança plano estratégico para período Tinan Lima, a Husi Tina Rihundoronolo Rasanida, to Tina Rihundoronolo Rasan Lima. Lançamento do plano estratégico lança durante a comemoração do Lorong Mundial Anticorrupção e a salão la linha Laricuto Sene quarta-feira. Comissário Kak Sergio Hornai entrevista a Teten, li husi plano estratégico bele revitaliza no reconcilia fila falikak ne missão ba programa no subprograma ato implementa hatinan lima mai. Objetivo que itani alvo na mesma kita cara atingir o plano estratégico é cara que revitaliza, que reconsolida a fala instituição de papel comissão anticorrupção ninha de o plano 5 anos ninha para tareba e 10 anos de existência comissão anticorrupção ninha ho tinan lima plano estratégico na mesma que comissão anticorrupção implementa mas bem se a discrepância que ninha fraqueza valo que está se dá bel halo hoto depende da visão, missão, objetivo, metas, programa, subprogramas, nomos vai atividades, to e da halo articulação bem. Implementação plano estratégico se remete em desenvolvimento institucional no política prevenção combate criminalidade e corrupção. Institucional, remete em serviço política prevenção no combate à criminalidade e corrupção e reforça o serviço de investigação e remete em quadros pessoal
a Comissão Anticorrupção da União para ela ser eficiente, capaz, no mãos dela o serviço, prestação de serviço da cadeia vai cidadão, ele vai procurar justiça. Com certeza ainda não é guia unida diretriz da internal Comissão Anticorrupção, mas bem nia bela halo acertação vai colaboração institucional, colaboração na cooperação institucional linha. Total base na livro plano estratégico Comissão Anticorrupção, a moto clima no Rasen Hito, no seguia a comissão e a terceira mandato comissário, reportagem TVE. Estudante finalista Husi Faculdade de Economia Universidade da Paz, hamutuk nain atus tolu 50 rasen rua, simi edisium batinan akademiku rihun rua ronolo. Cerimônia edição tina acadêmico Rihunrua Ronolo ne hlau badala sanolo resinen e salão Zé Casimiro Universidade da Paz o sino dele quinta-feira semana ne tema e cerimônia edição batina acadêmico Rihunrua Ronolo maka segura alume profissional no competitivo e mercado de trabalho ba futuro estudante hamutuk nain atus tolu 50 resen rua nebe composto husi feto nain atus rua 50 resenida no mane nain atus ida ida mai husi departamento hat composto husi departamento gestão nain atusida tolo, departamento gestão bancária nain atusida sanolo resinwalo, departamento contabilidade nain sianolo resentolo, no departamento gestão empreendedorismo hamotuk nain tolnolo resinwalo. Decano Faculdade de Economia Alessandra de Souza Guterres congratula o estudante e Luciano Sira, tama masca sobre o desafio, mas continua estudo com paciência toda mata. Desa dekano mewakili sana fakultasnya hau hakarato haunya parabéns baita botira e disista sira da bema bele oi bele to hita botira tempo para to bele halo ikusita botira nia processo aprendizagem di Universidade da Paz lalu masawato haunya parabéns ba inan aman da bema hosernya sacrifício toma bele atingi mihisarnya hodilo di serningan sira bele toya sukses. Salah satunya adalah kita buat sira teki halo proposta o monografia me ho prosesso da bema laos kama kan prosesso bema toda que liu ba estudante sira da bema kasuro desafio nomos sira da bema ka la ia desafio mabiaso pai problema ya ada conhecimento dan sebagainya memang mungkin ladon aktivo nesai prosesso dan memang o lembrança dan memang kita buat sira sei. E a Sorenselo, que representante Ina Aman Jacinto Baba Soares, agradece a universidade. Também foi educa ona uansira to hetan sucesso. Devemos com paciência e toma durante a dinambara atua e forma dele ba estudante não queira ba tudo ele e até cada dela fácil quando está falando em maneira fácil e difícil também lembra a nessa representa em nama e agradecer teves ba paciência toma bem kita pode ser hal durante ele ba a minha uang a minha família a minha parente cabe. Entretanto, o representante estudante de Sion Vasco Vital agradece a inaman sira ne sacrifício, motivação no dedicação tomak to on sira sucesso. A carta to me agradece ba família no inaman no deve ser esforço toma por suportar a mim nesse estudo. Liusi financeiro motivação, no dedicação, nebi para ona todos va oansira hori buka fini atu pura nobele fofo para o futuro. Total estudante finalista Faculdade de Economia tinang idane menos compara rotinan acadêmico rihun rua sanolo resensia nebe atingi quase atus 5 resen. Universidade da Paz mostra foi edição estudante finalista sira, Husi Faculdade de Saúde Pública, Faculdade de Direito, Faculdade de Engenharia Civil, Faculdade de Técnica Agrícola, na Faculdade de Ciências Sociais Humanas.
Ter plano cerimônia graduação estudante finalista Sira se halau e Loron Sanolo recensia no Loron Ronolo recen ida full dezembro tine indane. Participa em cerimônia de Siune, reitor Unpa Sadon Mano Soares Amaral, estudante, Senado Faculdade, membro governo, família, estudante de Siune no convidado Sira. Reportagem TVA. Faculdade de Educação, Arte e Humanidade da Universidade Nacional Timor-Leste UNITL celebra aniversário Badala Ronolo e quinta-feira. Cerimônia aniversário Faculdade de Educação, Arte e Humanidade, Universidade Nacional Timor-Leste realiza em campus central UNITL, Liceu Dili. Decana Faculdade de Educação, Arte e Humanidade, Ana Cristina de Jesus Silveira Martins, e discurso hateten desde faculdade estabelece e Tina Rihun Rua, foi uma primeira vez celebra aniversário. Minha moça explica, e a primeiro período Tina Rihun Rua, Tina Rihun Rua hito, faculdade e departamento nen composto husi dalam português, dalam inglês, biologia, matemática, no química ho nível grau licenciatura. Segundo período ia Tina Rihun Rua hito, Tina Rihun Rua sanulurasan 5, aumenta tan departamento tolo composto husi, formação professores no ensino básico, dalam tetun educação cívica no desporto. No total departamento saiba departamento sia, no continua mantendo período terceiro atual. Desde Tina Rihun Rua to fulan dezembro Tina Rihun Rua Ronolo, halo na graduação by Emma Rihun 5 atus tolu senulurasan Rua, composto husi mane Rihun Rua atus sualu nulurasan sia, no feto hamotuk Rihun Rua atus nen 5 nulurasan tolu. Entretanto total professores atual hamotuk atus sida sanulurasan sia, no na sia se halau hela estudo e estrangeiro, e futuro se aumenta tang número professor. Primeiro hakra kuliah konaba faculdade idane ia primeiro período inicia ia tinan 2000 to 2007 ho nenara faculdade ciência educação. Liderado usi primeiro decano mak professor Miguel Maia. Aku ho departamento ne makanesa. Departamento de língua inglesa, departamento matemática, departamento de física, química, biologia, no departamento língua portuguesa. O grau licenciatura. E o segundo período, aku ia tina 2007 ou 2015, liderado o segundo decano, professor mestre Marcos Antônio Amaral. Além o departamento sia nebe macau menciona tia, lo que tá departamento tolo, macanesa formação professores ensino básico, departamento língua teto, no departamento desporto. Nebe departamento desporto ho grau licencia ho grau bacharelato, no siracelo ho grau licenciatura. E o terceiro período, aku ia tina 2015 to 2019, liderado o terceiro decano, mak professor mestre Pedro Soares, na fati ho departamento sia, nebe mak oi ho menciona tiana. E o quarto período, aku ia tina 2019 até a data, liderado o quarto decano, Macau Rassi. Além de novos departamentos, nebe mak menciona tia, lo que está departamento com ida, departamento de formação professores para pré-escolar. O ida ne, no total hamoto departamento sanolo. Agora itare fali ba recursos humanos, Faculdade de Educação, Artes e Humanidades. Faculdade de Educação, Artes e Humanidades atualmente ia 119 professores, composto de 37 fetos, 82 manos. O grau de doutoramento hamoto na Sanolo Residualo, o grau mestrado ia na Nenolo Residua, no grau licenciatura se ia na Tololo. Usi 119 professores, 110 macativo e a faculdade não inicia se continua kalau estudo e estrangeiro.
Entretanto, presidente Comissão Organizadora Aniversário, Natália Pereira Mendonça Hateten, atividade aniversário mais russa iniciativa estudante Sira. Atividade evento dia de Natal e cidadania. Tinha minha aula 20 anos de idade, para São Marcos da Humanidade, e 20 anos de idade. Também a minha associação faculdade, ou a associação de parlamento, e a Hanoi no iniciativa, a cara realiza atividade dia de Natal e cidadania, e a família dali, ou a minha estudante, a minha Hanoi, Tinantina, a Universidade de Santo Pai, e departamento Hamuto, o departamento Sira, realiza atividade também. Mas que agora fomos na a Universidade de Faculdade Laica, a minha associação de e a minha casa Rassi, com de $500, o suporte se cada departamento unido, total noção. Cerimônia aniversário Faculdade de Educação, Arte e Humanidade ne participa moços e corpo docentes no estudante Sira. Retan apoio os corpo docente no estudante Sira o total $100 americano. Atos hitos sanulurasen lema. Reportagem TVA. Telespectadores, e acompanha notícias internacionais. Notícias internacionais. Ministério do Negócios Estrangeiros Estados Unidos da América, Mike Pompeo, Hateten. Resultado da eleição parlamentar realiza e a Venezuela inválido. Ministro Negócio Estrangeiro Estados Unidos América, Mike Pompeo Hateten, resultado eleição parlamentar e a Venezuela inválido. No Estados Unidos América, la aceita o resultado. Entretanto, a agência Stuping fonsa informação katak, resultado eleição parlamentar nebe realiza e a Venezuela, fossai li husi regime Maduro, nebe latuir povo Venezuela ni hakarak. Além de presidente Venezuela, Nicolás Maduro Hateten, pronto a tu resigna a se oposição la aceita o resultado eleição parlamentar. Ex-presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, russo o governo George Bush, ato cancela presidente eleito Joe Biden, nebe manan eleição presidencial. Ex-presidente dos Estados Unidos da América Donald Trump, sua equipa privada e o Parlamento Nacional atu recolha fale cartão identidade nebe molok ne fo suporta máximo para Donald Trump. Além de ne, Trump mos suba governo George Brian, husi Partido República atu fo suporta máximo. Nune, Trump continua suba militante Sira atu coragem na fatin hodi fo suporta. Presidente eleito dos Estados Unidos da América, Joe Biden, promete ser escola ida durante mandato loron atusida. Presidente eleito dos Estados Unidos da América, Joe Biden promete ser escola ida molok pandemia COVID-19 recensia durante mandato loron atus ida. Biden mos hateten plano atu loke escola depende ba Congresso nebe atu oferece financeiro onde suporta estudante, professores no funcionário nebe serviço e a área escola. Além de Biden mos informa se for prioridade para estudante hotu atu continua escola ha foi pandemia COVID-19 recensia. Telespectadores, estou a direita e transformá-lo em reportagem nacional e internacional. A me convida na fata telespectadores ser roto que tal acompanhe informações completas e a página TV Entertainment, página TV Reportagem Nacional, na página Live Circelo que neve makami fosse bita bosira, li husi Facebook no YouTube. Que tal acompanhe no ami pronto se meta bosira crítica na sugestão, bele manda mensagem para meu número telemóvel 77 452794. Vai dição ohin, how Ezequiel Las Neves aqui para a São Tomac nesse serviço. Lá, obrigado, Barak, bita bosira na atenção. Adeus.